Fala minhas amigas, fala meus amigos, tudo jóia? Eu sou Saulo Novaes e você está no Papo no Auge, um programa voltado à troca de ideias, gerando conteúdo muito inteligente por essas ondas sonoras, sempre um especialista por episódio, muito conhecimento sendo gerado de modo a amplificar a voz da ciência, a voz docente, a voz da educação. Esse é o nosso propósito. Vamos pro auge em 2026. Entre algoritmos que nunca dormem e trabalhadores cansados de viver para trabalhar, o mundo do trabalho parece atravessar uma pane histórica. A inteligência artificial, o debate sobre o fim da escala 6x1 e os novos modelos de contratação revelam uma pergunta que ecoa no século XXI. Afinal, o trabalho ainda cabe dentro da vida ou a vida segue sendo espremida pelo trabalho? Quem responde estas e outras perguntas é Diego Rondon, conselheiro de empresas com foco em RH e headhunter especializado na formação de equipes. Diego é CEO e cofundador da Evolve One, consultoria especializada em estratégia de crescimento em RH por meio de soluções que usam tecnologia para desenvolvimento das melhores práticas da área de recursos humanos, atua há mais de 20 anos em posições de liderança estratégica, voltada à gestão empresarial, governança corporativa e reestruturação de negócios. É investidor e empreendedor, tendo liderado transformações relevantes em conselhos nos últimos 6 anos. Desde 2023 é membro independente do Conselho de Grandes Fintechs, contribuindo diretamente para a evolução de um modelo de gestão ágil e orientado a resultados. Tem formação para conselheiros pela FDC, a Fundação Dom Cabral, e também é cofundador da Chiefs Group, uma startup, uma empresa de tecnologia baseada em Open Talent. Diego, de pronto, muito obrigado por tua participação aqui no Papo no Auge. Obrigado de verdade. Eu tenho certeza que vai ser um grande aprendizado aqui junto contigo, tá? Como primeiras perguntas de praxe, que a gente faz aqui para os nossos convidados. Como foi que surgiu o teu interesse pelo RH, pelo mundo corporativo? Seja bem-vindo, meu amigo. Saulo, obrigado pela oportunidade, um prazer, uma satisfação estar aqui falando contigo, ter acompanhado as tuas conversas, os teus papos bem provocativos. Vou te confessar, um pouquinho ansioso aqui, vamos ver o que vai vir dessa conversa. Bom, o meu interesse em pessoas, em operar através das pessoas, veio pelo empreendimento, por ser empreendedor, por construir negócios. Uma coisa que eu sempre percebi, Saulo, que a construção do negócio parte de pessoas e pessoas diferenciadas. Então, o meu primeiro empreendimento que nós fizemos, vendemos de forma muito rápida, em menos de um ano a gente vendeu o empreendimento com grande sucesso, foi construído com pessoas certas no lugar certo. Isso ficou na minha cabeça. 10 anos passados em que eu atuei com consultorias estratégicas, voltei a empreender de novo. Meu foco, pessoas certas no lugar certo. E aí veio essa aproximação ao tema de RH, ao tema de recursos humanos dentro da empresa, e comecei a operar com isso. Já vai fazer quase 20 anos, eu e meu sócio. Show de bola, meu amigo, show de bola. Veja, hoje vamos dar prosseguimento aqui no nosso papo, Mais uma vez eu reitero o agradecimento, tá? A IA hoje, ela tá no auge, Não se fala em outra coisa, Alguns mais otimistas dirão que a IA, ela vem para criar um cenário de mais emprego, tá? Empregos que a gente ainda não conhece. Outros mais pessimistas dirão que a IA vai eliminar muitos postos de trabalho, inclusive repensar toda uma lógica de trabalho que a gente até então conhece, tá? E aí eu queria saber o seguinte, Diego, em um cenário em que a inteligência artificial automatiza tarefas cognitivas e operacionais, o trabalhador tende a ser libertado ou apenas empurrado para uma lógica ainda mais intensa de produtividade invisível? Existe o risco de que a IA crie uma nova elite profissional hiperqualificada enquanto transforma grande parte da população em trabalhadores sob demanda, sem estabilidade e sem identidade profissional? Quem ganha
e quem perde com o uso intenso de IA nas corporações, hein? Olha, é para todo mundo ganhar, Saulo. Um ponto muito importante, tua pergunta é super bem elaborada e eu vou começar te respondendo com alguns dados, tá? Tem um estudo do Fórum Econômico Mundial que fala que 92 milhões de empregos vão ser substituídos no curto prazo. Estou falando aqui até 2030. Pensa, 92 milhões de pessoas que hoje vão ter o que exercem a sua atividade principal, não vai existir mais. Isso é uma coisa a se pensar. Porém, este mesmo estudo mostra que 170 milhões de novos postos de trabalho devem surgir por vários motivos. A gente vai ter a necessidade, por exemplo, que mais pessoas saibam utilizar a tecnologia, utilizar a inteligência artificial para produzir coisas. Então, estas novas necessidades também abrem novos postos de trabalho, trazendo, então, o saldo líquido aí de algo em torno de 78 milhões de empregos. Talvez seja otimista demais. Talvez. Por quê? Existe um descompasso entre a capacidade do profissional de aprender, não só pelo que ele tem atualmente de conhecimento, mas pela base de conhecimento. Então, se o profissional não se preparar, se o profissional não compreender que a tecnologia ela vai mudar o jeito que ele trabalha, isso já vem acontecendo há muito tempo. Depois eu dou um exemplo aqui em recursos humanos, em recrutamento e seleção, só para ser bastante claro que isso já vem acontecendo. Se o profissional não compreender que ele precisa, de fato, correr atrás desse conhecimento, buscar uma nova forma de atuar, ele vai ficar para trás. Ele vai ficar sem ter o que fazer. O profissional que não está qualificado, realmente vai sobrar para ele um trabalho manual que, às vezes, a inteligência artificial vai ajudar a substituir. Por quê? Se um robô, antigamente, tinha dificuldade em fazer trabalhos manuais, em fazer trabalhos aquele imprevisto. Como é que eu vou substituir um trabalho de limpeza de casa com um robô? É difícil. Já teve aqueles robozinhos aspirador de pó que caem a escada, que caem da escada, que sujam mais do que limpam porque passam em um barro e depois vão espalhando barro pela casa? Pois bem, isso vai ser muito melhorado com a inteligência artificial. E aí, através da inteligência artificial, os serviços mais simples que a gente fazia manualmente vão ser feitos por robôs. Então, esse é o ponto. Como é que eu faço, por exemplo, para me colocar nesse novo mercado? Alguém tem que dar manutenção, alguém tem que controlar, alguém tem que fazer a gestão. Tem várias coisas que podem surgir como oportunidade para quem se preparar para isso. Agora, isso não é um fenômeno atual. E eu vou dar um exemplo em recrutamento e seleção. Pensa, Saulo, que quando eu entrei para fazer recrutamento e seleção, existia um negócio chamado fax. Geração nova nem sabe. Meus filhos não sabem o que é um fax. Eu até falei, aí acho que meu filho comentou, não é um negócio que você põe um papel no telefone e sai do outro lado? É mais ou menos isso. Minha filha achou que era peça de museu, de fato, hoje em dia é. Antigamente, a gente recebia currículo por fax. Então, imagina o salto quando a gente teve, por exemplo, o LinkedIn se tornando a rede social do trabalho. LinkedIn, para quem não conhece, a maioria das pessoas hoje que atuam no mercado conhece, o LinkedIn é uma rede social focada em trabalho, onde você tem não as suas fotos pessoais, o que você curte ali como uma rede social de interação, mas você tem ali o seu currículo, o seu histórico e outras coisas que você posta de interesse de trabalho majoritariamente. Quando surgiu o LinkedIn, todo mundo falou, nossa, é o fim do headhunter, é o fim do profissional que busca profissionais, é o fim do recrutamento e seleção, tudo vai estar resolvido. Não é o fim, mas mudou muito, mas muito o processo que a gente fazia há 20 anos atrás, há 15 anos atrás, com o início dessas novas, ou com a entrada dessas novas tecnologias. Então, o que impactou? Impactou LinkedIn, impactou o WhatsApp. Poucas pessoas ligam hoje para fazer um processo, elas mandam WhatsApp e aí começam a se comunicar de uma outra forma. As pessoas esqueceram que o telefone também faz ligação, né? Elas passaram a achar que o telefone você só manda mensagem. A inteligência artificial, e com a inteligência artificial, é isso que está acontecendo. É mais uma plataforma que vai automatizar algumas coisas, que vai fazer com que você acelere algumas coisas. E aí vem a tua provocação, que é muito pertinente, Saulo, que eu não vou deixar passar barato aqui, o que vai acontecer com o nosso
modus operandi, nosso modo de trabalho. E realmente a gente tem duas situações possíveis. A gente tem a situação em que a gente tem que trabalhar menos, fazendo gancho no fim da jornada 6x1. Olha, ela já acabou, depois a gente pode falar sobre isso, mas e com essa automatização, coisas que a gente tinha que ficar fazendo hoje são mais rápidas, mas são possíveis de ser entregues de forma melhor, automatizada e mais rápida, nos fazendo trabalhar menos, ou a gente vai virar escravo da plataforma, ou seja, a gente vai ter que trabalhar mais e mais e mais e mais, porque a necessidade de produtividade vai aumentar muito, menos pessoas vão ser necessárias para fazer, mas basicamente a mesma coisa. Ou seja, ao invés de eu ter melhor qualidade de vida, qualidade de processo, qualidade de trabalho, eu vou, ao invés de ter 4, 5, 6 pessoas, eu vou utilizar uma pessoa mais inteligência artificial e no fim eu estou escravizando essa pessoa. A gente tem que ter muito cuidado com isso. As novas tecnologias, elas se tornam acessíveis, elas se tornam baratas e por isso elas são capilarizadas, ou seja, elas passam a fazer parte do dia a dia da vida das pessoas, mas elas não podem nos tornar escravos. Tudo necessita de uma regulação e esta regulação vai vir por bem ou por mal. De alguma forma vai acontecer. Muito bacana a tua fala, Diego. Veja, e por falar em regulação, e agora entrando num outro grande ponto de debate nacional que vem ganhando, né, as mesas de discussão mundo afora, inclusive as mesas de discussão parlamentar, é a questão, é o fim da escala, né, o fim ou não da escala 6x1. Na tua visão, Diego, esse debate sobre o fim da escala 6x1 parece apontar para mais qualidade de vida? O mercado brasileiro está realmente preparado para reduzir jornadas sem precarizar salários e vínculos? Aliás, o mercado brasileiro quer, né, encampar essa luta do fim da escala 6x1? Você sabe que o brasileiro, eu vou falar em dois aspectos, né, mas o brasileiro, socialmente falando, é uma nação de certa forma, mais conservador. O que isso quer dizer, ser conservador? É ter resistência ao novo. Mas o novo já veio, o novo já atropelou. E aí eu vou separar o seguinte, vamos colocar aqui que quem está discutindo a escala 6x1 hoje é o Congresso Nacional, e é a discussão mais hipócrita possível que você pode ter, porque pessoas que não trabalham, muitas vezes, se muito trabalham numa escala 4x3, onde 4 eles folgam e 3 eles trabalham, ou seja, olha que coisa ridícula, estão discutindo se deve ou não acabar a escala 6x1. No mínimo, eles são hipócritas, para começar. Agora, a discussão está tão desqualificada, porque quem está sendo chamado para a mesa para essa discussão, muitas vezes, não são os trabalhadores, ou não em equidade, né, de armas aí, trabalhadores e empresários. Por quê? Se você chamasse 50% de um grupo de discussão de empresários, 50% de trabalhadores, você já estaria em desigualdade. Por quê? Você tem muito mais do que 50% desse grupo de trabalhadores, né? Quantos empresários? Qual a representatividade disso? Mas é pior, a discussão está sendo feita com um grupo maior de empresários e um grupo menor de trabalhadores. Veja bem, os trabalhadores, eles têm uma forma de combater isso, uma forma de discutir isso, que é o seu posicionamento frente a talento. Onde você tem bastante emprego, que é o que tem acontecido, tudo bem, tem muito emprego precarizado, mas você tem hoje muitos empregos. Os profissionais, eles não estão querendo ficar. Ou seja, eles já estão demonstrando, e tem um estudo da Gallup, que demonstra que 23% dos trabalhadores, pasme, só 23% dos trabalhadores realmente estão engajados no trabalho deles. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que 77% dos trabalhadores não estão satisfeitos com o que eles estão fazendo. Você quer coisa mais emblemática do que isso? E olha, mais de 50% dos trabalhadores, principalmente esses que trabalham em jornadas extenuantes, eles declaram estresse diário. Por quê? Veja, se o profissional ele começa a sua jornada para ter que ir para o lugar que ele vai trabalhar, muitas vezes demorando 1, 2, 3 horas num transporte, e muitas vezes num transporte desconfortável, a jornada dele já começou, e começou muito mal, né? Começou muito mal, mas ele já começa ali se desgastando para chegar no trabalho. Então pensa, se ele entra às 8 da manhã, ele sai às 5, 6 horas da manhã de casa. Perfeito. Aí ele vai trabalhar normalmente o dia inteiro de pé,
cansado, fazendo coisas, às vezes, físicas também, não só um trabalho de desempenho, de capacidade cognitiva, ou seja, trabalhar pensando, às vezes ele também está trabalhando fisicamente, e aí eu vou para o varejo, que demanda bastante. Quando ele vai sair do trabalho, ele sai às 6, mas que horas ele chega em casa? Ele chega em casa às vezes 8, 9 horas da noite, não tem nem condições, malemar, de jantar, talvez eu tomar um banho e desmaiar para acordar no outro dia. Beleza, se eu fico numa jornada de 6x1 fazendo isso, ou seja, eu trago uma jornada de 6x1, em que o profissional faz isso de segunda a sábado, ou de terça a domingo e folga na segunda, seja qual for a organização dessa jornada, sobra um dia para fazer tudo aquilo que ele não fez. O quê? Se eu precisar ir cortar o cabelo, um barbeiro, se eu precisar ir num dentista, se eu precisar arrumar um documento, enfim, uma série de coisas que a gente tem necessidade de fazer no nosso dia a dia, que eu não consigo fazer ao longo da semana, eu vou fazer nesse dia só. Eu descansei? Não. Ou seja, a jornada se torna tão extenuante que o descanso inexiste. E aí, quando o descanso inexiste, a saúde, eu tenho um mentor meu que fala que a saúde ela é como se fosse um elástico, né? Então você vai esticando e soltando, esticando. Se você fica com o elástico esticado o tempo todo, uma hora ele esgaça. E a saúde é isso, ele esgaça. Aí já me fizeram uma pergunta, tive uma entrevista recente que me fizeram a pergunta, mas se reduzir só a jornada de trabalho? Não adianta. Trabalhar 6x1 só reduzindo a jornada, o problema é o mesmo, porque o profissional, eu vou reduzir 1 hora por dia, que seja, ele vai pegar trânsito, ele vai demorar para chegar em casa, ele não vai ter um dia de descanso, ele vai ter um dia para resolver as suas coisas e o dia de descanso morre. Então, é necessário, de fato, que a jornada ela seja reduzida para que as pessoas possam começar a ter, por exemplo, espaço e tempo para estudar sobre inteligência artificial. Que horas uma pessoa que trabalha numa escala 6x1 vai estudar para trabalhar com inteligência artificial, Saulo? Eu te jogo essa pergunta aqui. É uma boa provocação, Diego, é uma boa provocação, né? E é um tema, assim, esse que a gente está discutindo aqui, é um tema fascinante. A mim, particularmente, e eu acredito para você também, que é da área de RH, né? É um tema muito provocativo, né? Eu vou voltar a essa tua fala anterior sobre o panorama do brasileiro no que diz respeito ao apego ou não ao trabalho, tá? Mas, por hora, eu queria fazer uma pergunta sobre o home office. Por que o home office? O home office, ele cresceu muito no Brasil, ali pós-pandemia. Eu, particularmente, sou um defensor do home office, em parte, porque eu acho que também a gente fazer trabalho full-time em casa, eu acho que a gente perde um pouco esse senso de coletivo, esse senso de proximidade com um colega de trabalho. Eu acho que a gente aprende muito também no espaço de trabalho. A gente troca ideia ali no cafezinho, né, numa brincadeira mais descontraída, enfim. No momento que a gente não está executando horas de trabalho, mas a gente está conversando com os amigos. Eu acho que esse momento é importante porque dá senso de pertencimento, tá? E assim, o home office ele foi vendido como liberdade, mas muita gente relata a sensação de disponibilidade permanente também, tá? A gente está vivendo o fim do controle físico para entrar na era do controle psicológico do trabalhador, né? Eu pergunto isso porque, historicamente, avanços tecnológicos prometeram diminuir o esforço humano e, mesmo assim, as pessoas parecem trabalhar cada vez mais, mesmo cercadas de automação e ferramentas inteligentes, né? Saulo, assim, é muito interessante essa discussão e eu vou resgatar algumas coisas, vamos falar de dados e aí eu tento fazer um breve apanhado. Primeira coisa que eu quero resgatar, não sei se todos se lembram, mas teve um grande banco que fez uma demissão em massa porque ele estava com as pessoas remotas, porque ele estava controlando as máquinas e aí ele descobria se a pessoa trabalhava ou não enquanto ela trabalhava, porque ela fazia com o mouse. Tinha um tracker, né, uma ferramenta de acompanhamento, e aí as pessoas eram acompanhadas de uma maneira assim absurda, meio que laranja mecânica, assim, uma coisa fora do eixo, e eles demitiram em massa, houve uma discussão muito grande sobre isso. Então, sim, o controle ele é gigantesco com a tecnologia, as pessoas conseguem controlar, e eu não vou dizer só o ambiente digital, as pessoas controlam o ambiente físico hoje em dia com as câmeras, e as câmeras mostrando o que a pessoa fez ou não, utilizando inteligência artificial, dão um índice de retorno de produtividade. A gente teve 2 grandes estudos que são
se não antagônicos, eles pelo menos mostram sobre o home office duas faces da mesma moeda. Um estudo é da Harvard e outro estudo é de Stanford, duas grandes universidades renomadas e tal. Bom, o estudo de Harvard mostra que o trabalhador remoto, ele tende a ser mais produtivo porque ele faz mais reunião, tem menos pausa e trabalha mais horas, só que fragmentadas. E ele deixa de ter, por exemplo, aquele espaço, aquele período de espaço entre o transporte né, da sua casa para o escritório, o que diminui também esse deslocamento, ou a perda de tempo com esse deslocamento, e ele perde menos tempo naqueles espaços, o que você comentou que é produtivo por um lado, o cafezinho, as conversas paralelas ali, né? Estar no escritório não quer dizer trabalhar. Estar no escritório sentado na frente do computador não quer dizer ser produtivo. Esse é um ponto, essa é uma face da moeda. A outra face da moeda, no estudo de Stanford, mostra que, sim, pode aumentar a produtividade, mas, para isso funcionar, você tem que ter mais maturidade, principalmente da gestão, não é uma maturidade só do profissional, mas tem mais maturidade da gestão. Você tem que estar preparado culturalmente com a sua empresa para entregar mais autonomia e tem que ter uma estrutura organizacional que faça isso funcionar. Dito isso, o problema nunca foi o home office. O problema é pegar uma cultura tóxica empresarial, que muitas vezes acontece, você tentar digitalizar essa cultura. Eu não vou nem 8 nem 80. Eu entendo que um modelo híbrido, ele é muito viável e muito mais produtivo, explorando o melhor dos dois mundos. O que é o melhor dos dois mundos? Poxa, naquele dia que eu tenho um monte de reunião para fazer, ou que eu tenho um monte de documentação, que as coisas são virtuais, se eu fico de casa, eu sou muito mais produtivo de casa. Aquele dia em que você tem a necessidade de interação, processos de gestão, tomadas de decisão mais sensíveis, você estando junto no escritório, você tem essa interação cultural, essa realização de resultado. Então, as duas coisas, né, fazem, né, tanto o home quanto o presencial trazem pontos positivos e trazem pontos negativos. Quando você une os dois e, obviamente, explora os dois da maneira correta, você vai ter o melhor dos dois mundos. O problema é, a gente sai de um controle de ponto físico, né, quando a gente ia lá só bater o ponto, e passa no home office a ter um controle psicológico permanente. No híbrido ou até no retorno ao escritório, esse controle psicológico meio que se manteve. As pessoas ficaram extremamente preocupadas em tentar compreender neste fenômeno em que as pessoas trabalhando um pouco menos conseguem produzir a mesma coisa, então vamos trabalhar mais e produzir mais. Não é assim. Desde a Grécia, não sei se você sabe, mas na Grécia era proibido trabalhar mais do que 5 horas por dia, tem um histórico que traça muito bem isso, e você tinha uma jornada máxima por ano, salvo engano, em horas de trabalho, porque o ócio era valorizado. O ócio te faz resolver problemas que você ficar pensando, não te deixa resolver, tá? Então isso é muito importante. A gente precisa também do ócio para que a nossa capacidade cognitiva, nossa capacidade criativa floresça, a não ser que eu queira só robôs trabalhando. Aí, vamos substituir por máquina, a inteligência artificial vai nos ajudar e pronto, não precisamos mais do ser humano. Não é isso que ninguém quer, acredito. Ou algumas pessoas talvez queiram, mas não é o mundo ideal que a gente vai viver. Assim, dá muito pano pra manga a tua fala, né? E esse cenário todo que a gente vislumbra aí no horizonte, Diego. Veja, a próxima pergunta, eu gosto muito dela, por quê? Eu tenho 3 filhos, tá? 3 filhos pequenos, né? Pequenos entre aspas, né? O meu filho de 17 anos tá estudando, é bailarino aqui do Bolshoi, né? E tenho 2 filhos, um de 14, vai fazer 14, e uma menina que vai fazer 11 anos no final do ano, tá? Muito bem. Eles serão futuros entrantes no mercado de trabalho. Certo? Certamente eles vão encontrar um mercado muito diferente do meu e o do seu. Aquilo que a gente projetou enquanto adolescente, né, as jovens, adolescentes, e o que a gente visualiza hoje, tá? Você também tem filhos, você já disse, né? E assim, certamente o mercado para eles também vai ser diferente do que foi para mim e para você. Essa geração mais jovem, ela já demonstra menos fascínio por carreira tradicional e estabilidade. É uma coisa que pra mim é muito cara. Minha mãe é funcionária pública
ela botou na minha cabeça, que eu deveria ser servidor público, o meu irmão é servidor público, a minha irmã é servidora pública. Veja, então, a questão da estabilidade, eu com 18 anos, eu morria de medo de ser um desempregado. Com 18 anos, tá? Eu morria de medo, ou de ter um subemprego. Era palavrão. Pois é. E assim, ter um emprego não condizente com as minhas valências. Era uma outra coisa que eu morria de medo, né? De eu estar num trabalho precarizado, por exemplo. Só que na época nem existia, acho que nem existia esse nome, tá? E aí, isso representa, esse fato essa galera de hoje, Diego, não ter mais esse fascínio por um emprego tradicional, representa maturidade diante de um sistema esgotado ou dificuldade de lidar com processos longos e hierarquias sem sentido. O modelo CLT ainda consegue responder às novas formas de trabalho digital, híbrido e fragmentado, ou estamos assistindo lentamente ao colapso do conceito tradicional de emprego? E para a gente fechar, né, para arrematar, a gente tem uma crise de liderança hoje, meu amigo, na condução de empresas? Sem dúvida. Olha, vamos falar de trás para frente. Primeiro, liderança. Primeiro, essa gestão. Essa gestão antiga se esgotou. Essa gestão antiga, ela já é mal vista e não é de hoje, já faz tempo. O que acontece é que as gerações, elas vão tomando par, elas vão tomando conta, e a partir do momento que elas começam a ser a gestão, elas têm dois caminhos. Ou elas se tornam uma gestão, a imagem e semelhança daquilo que elas admiram, o que de longe não está acontecendo, ou de fato elas tentam romper completamente com aquele ciclo. Eu vou te falar, eu já passei situações, passei uma situação em que eu sofri quase que uma intervenção do meu time. Eu, larga experiência, tendo sido gerente, executivo, diretor de empresa, voltei para o mercado de trabalho para operar dentro de uma empresa, dentro de uma operação chamada startup. O que é uma startup tem várias definições, isso vale um programa inteiro para a gente discutir. Você é um cara da inovação, sabe bem o que eu estou falando, né, Saulo? Mas, naquele momento, eu sofri uma intervenção porque o meu time ele já não aceitava mais camadas hierárquicas. Para você ter ideia, eu tinha 15 pessoas. As 15 reportavam direto para mim, do estagiário à coordenação, todos reportando diretamente para mim. Eu me tornei ativo, eu me tornei recurso desse time, e não o time era meu recurso. A estagiária liderava o programa de estágio, olha que coisa fantástica, foi o melhor programa de estágio que eu já vi acontecer. A estagiária liderando, eu era recurso. Quando tinha uma reunião com diretoria ou com outros executivos meus pares, eu participava dessa reunião, eu era recurso para ela, para tomar algumas decisões, para definir como é que as coisas iam fazer. Então, esse é o primeiro ponto, a gestão antiga, ou a gestão de uma forma de cadeia e controle acabou, não se aceita mais esse tipo de gestão, e os resquícios disso já vão ficando cada vez mais para trás. Você falou da CLT. A CLT ela não acabou, ela deixou só de ser o suficiente para explicar as novas relações de trabalho. A CLT ela não é o suficiente para explicar o que a plataforma, ou como uma plataforma, por exemplo, de aplicativo de transporte de pessoas com veículo representa, porque não tem mais o patrão, entre aspas, existe, mas ele não é tão claro, e a forma de trabalhar, mas sim, liberdade para o trabalhador, mas traz algumas inseguranças que o trabalhador ainda não estava preparado. Então tem que ter alguma regulação nessa relação, aplicativos de entrega e outras plataformas. Então tem uma série de fatores que precisam ser levados em consideração que a CLT não vai responder. E não adianta tentar encaixar na CLT, a gente precisa de novas formas para controlar estas relações. E essas novas relações vão ficando cada vez mais desafiadoras. Eu vou falar de trabalho modular. Trabalho modular, eu posso trabalhar um pouco de manhã. A gente, como executivo, faz isso. Eu, trabalhando em três conselhos, por exemplo, que eu estou atualmente, hoje, 2026, eu estou em 3 conselhos. Eu trabalho um tempo em um deles eu atuo semanalmente, porque eu sou o presidente desse conselho, então semanalmente eu tenho reunião com a diretoria para passar temas. No outro, eu trabalho uma vez a cada 2 meses numa reunião mais densa e eu sou convocado por demandas. E no terceiro, a gente tem uma reunião mensal, e esse é, sim, encapsulado. Isso é um trabalho modular, já existia. Só que essa relação ela é uma relação talvez não tão controlada como era
ou como é a CLT. A gente tem trabalho por squad, são pessoas diferentes, de áreas diferentes, fazendo a mesma coisa. A gente tem contratos pontuais, por projeto. A gente tem pessoas que são especialistas numa demanda específica. A gente tem executivos fracionados que atuam em 3, 4 empresas ao mesmo tempo. Tudo isso é o conceito que a gente trabalha na Tifis Group, que é uma das nossas empresas que eu ajudei a cofundar, uma investida nossa, é o conceito de Open Talent, de talento aberto. Isso a CLT não responde mais. Quem vai responder? Talvez uma nova regulação, uma alteração legislativa que precisa ser amplamente discutida, né? Agora, tem um ponto importante dessa geração mais nova, que muito se fala, né, da geração Z e tal. Mas essa geração mais nova, da geração Z para frente, os teus filhos, os meus filhos que estão faceando mais ou menos a mesma idade, 13, 14, já não são nem geração Z mais, já são uma nova geração que está vindo por aí. Mas essa geração, ela não rejeita o trabalho. Muito se fala, a geração não quer trabalhar. Não é isso, ela não rejeita o trabalho. Ela rejeita a ideia que foi incutida na nossa cabeça de se sacrificar a vida inteira por uma estrutura que perdeu o significado. Você falou muito aqui, né? Tinha que fazer concurso, fazer concurso, fazer concurso. Eles não querem fazer concurso, eles não querem estar o tempo todo no mesmo lugar fazendo a mesma coisa. O concursado, ele tende-se a ter uma vida mais estável, mais tranquila, mas fazendo a mesma coisa no mesmo lugar. Essa nova geração, ela quer fazer coisas diferentes. Isso vem da onde? Isso vem de uma mudança da digitalização. Imagina a quantidade de informações, acesso, lugares que essas novas gerações já acessaram digitalmente que a gente nunca imaginou na nossa tenridade, imaginar, ou assistir, ou visitar, ou conhecer. Por quê? Porque está tudo muito mais conectado, tem mais informação. E a gente vem com dados, né? Vamos falar da geração Z, que o que aconteceu? Uma geração que entrou no mercado de trabalho há 5, 7 anos, mais ou menos, em média, no máximo 10 anos, você tinha a geração Z entrando no mercado de trabalho. Essa geração é uma geração que pensa diferente. E é uma geração que agora, 5, 6, 7 anos depois, começa a ser gestor, começa a tomar decisão. E eles, como decisores, às vezes vão nos atropelar, porque eu não sou da geração Z, né? Obviamente, pela minha cara dá para ver, pelas minhas rugas dá para ver, né? Mas vamos lá, o que é a geração Z? Segundo uma pesquisa importante que a Deloitte fez uma pesquisa completíssima, e eles fizeram uma pesquisa focada na geração Z. O que essa geração quer? Ela quer equilíbrio de vida, ela quer propósito, saúde mental e flexibilidade. Ela não dá valor tanto mais para a estabilidade e para uma carreira linear. E olha, dado mais forte dessa pesquisa, 40%, veja bem, 40% dessas pessoas da geração Z pretendem e vão trocar de emprego nos próximos 2 anos. O que a gente chamava de pula-pula, uma pessoa que ficou 1 ano no máximo numa empresa e ia para outra, 2 anos e tal, a gente chamava de pula-pula isso, no meu começo do trabalho como headhunter. Hoje eles não querem ficar na mesma empresa, eles querem coisas novas, eles querem experimentar coisas diferentes, crescer mais rápido. Então, esses dados de pesquisa, e eu gosto muito, eu busco muito me referenciar em pesquisas para os trabalhos que eu faço, para as conversas que eu vou ter. Esses dados de pesquisa, eles mostram que a gente realmente precisa ficar atento, porque o emprego tradicional, ele foi forjado, moldado, desenhado para um mundo previsível, estável. Só que o mercado, a sociedade e o mundo deixaram de ser previsíveis, deixaram de ser estáveis. Então, as coisas estão mudando, o mercado de trabalho tem que acompanhar essa realidade. O poder da evolução, né? Temos que evoluir sempre conforme os tempos, né? Ô Diego, pra gente fechar, tá? Pra você, enquanto headhunter, uma pessoa, um profissional, né? Que tá aí no foco da gestão de pessoas, o que vale mais no futuro do trabalho, né? O conhecimento técnico ou a capacidade humana? E como alguém se diferencia quando até competências criativas começam... Eu fiquei abismado outro dia, um amigo meu escreveu um livro com inteligência artificial, cara. Um romance todo, metade inteligência artificial. Eu tive que fazer um podcast sobre isso, porque eu tive que convidar um professor, um escritor, um formado, né, um professor formado em letras e tal, especialista em literatura, para me dizer que aquilo ali não era
né, um livro, não era literatura. Enfim, isso ferveu a minha cabeça. Tá? E aí, como é que a gente tem esse profissional? Como é que a gente diferencia, né, esse profissional se até a inteligência artificial está reproduzindo valências criativas? O que é que vem pela frente quando a gente fala da relação empregador e empregado? Como a gente vai trabalhar no futuro, hein, meu amigo? Saulo, a gente precisa pensar como profissional, e aí qual é o nosso valor enquanto ser humano que a inteligência artificial ainda não será capaz de definir ou de substituir. Primeiro, diferencial do ser humano, e talvez o maior de todos eles, é a tomada de decisão. A inteligência artificial, ela é uma base estatística que dá a melhor resposta a uma provocação, a um pedido, a uma pergunta, a uma interação. Não toma decisão. Então, estarmos preparados para tomar decisão, temos que ter base fisiológica, filosófica, sociológica, precisamos compreender o funcionamento, a gente precisa estudar a história, precisa estudar o funcionamento das coisas, a gente tem que estar informado, tem que estar atualizado para poder tomar a melhor decisão possível, baseado nas tendências que a gente vai estudar. A gente utiliza a inteligência artificial para nos ajudar a tomar uma decisão, mas o ser humano ainda toma a decisão. Existe uma coisa importante da capacidade do ser humano que a gente não vai perder, é a adaptabilidade. A inteligência artificial, não sei se você já conseguiu trabalhar de alguma forma uma thread única de conversa com ela, ela vai indo para uma linha, ela se perde. Daqui a pouco você pediu para fazer uma foto, daqui a pouco ela está fazendo uma foto toda bagunçada. Por quê? Porque ela não tem capacidade de adaptabilidade, ela tem uma base histórica, ela vai ficar naquela base histórica. A adaptabilidade dela está baseada em roteiros estatísticos já pré-determinados. A gente vai determinar. Então, nós temos que ter adaptabilidade, é um diferencial competitivo do ser humano. Inteligência emocional para saber lidar com as coisas, para saber compreender momentos, posicionamentos, gatilhos, entender quais são os gatilhos e saber o que fazer com eles, saber como lidar com eles. Então, você vai ter daqui a pouco muito mais necessidade de trabalhar nos fóruns de psicologia, por exemplo, o acompanhamento de psicologia, a sua inteligência emocional, e desenvolver isso para que você se torne um ser humano, de fato, mais capaz. Se você não tiver inteligência emocional, você não ganha nada da IA, a IA vai sempre ganhar de você, né? Uma coisa importante também que é o repertório. O repertório, ele é uma conquista do ser humano, e para você poder interagir, você pode montar quantos agentes de IA você quiser. Se você não alimentar esse agente com repertório, com os guardrails, que são os caminhos do que pode ser feito e do que não pode ser feito, você vai ter uma inteligência artificial, a gente brinca, a gente fala que ela coringa, né? Ela vai coringar, ela vai ficar maluca e vai começar a falar bobagem. Se você não tiver repertório para suportar isso e montar uma estrutura de prompts, né, ou seja, desses comandos da inteligência artificial, esquece, você não vai para frente. Quando você pega alguém que dá comandos rasos na inteligência artificial, as respostas são muito iguais. É só você parar para ler os textos. Você falou do texto, né, que foi do livro que foi escrito com inteligência artificial. Eu tenho certeza que o nível de esforço que ele teve para escrever um livro com inteligência artificial foi muito grande. Ele teve que organizar as coisas, ele teve que coordenar, teve que ter uma linha de história, ele teve que ter um acompanhamento de personagem, ele teve que decidir quem são os personagens, quais são os comportamentos que os personagens fazem. Não é assim, escreva um livro para mim, coloca isso na inteligência artificial, faz esse teste, você vai ver o que vai sair. Vai sair absolutamente nada. Inteligência artificial não tem pensamento crítico. Ela não tem pensamento crítico. Aliás, as inteligências artificiais, as que estão ao mercado, que pretendem fazer com que você dependa delas, elas são extremamente aduladoras. Elas querem te dar a resposta que você quer ouvir para você continuar falando com elas. Pense nisso. O pensamento crítico, ele é ainda algo que só o ser humano pode ter. De todos os seres vivos que pertencem a esse espaço aqui que estamos dividindo, não estou falando de outras dimensões, espiritualidade, nada disso, estou falando da humanidade em si, o pensamento crítico é algo que nós temos e é determinístico e determinado pelo ser humano. E, por fim, o que não dá para esquecer é a conexão humana. Que graça tem? Tem gente que gosta de ser ermitão, mas
os ermitões ali, aqueles seres humanos que gostam de ficar no topo de uma montanha sozinhos, isolados, em alguns momentos todo mundo quer ser ermitão, mas a gente precisa da conexão, somos seres sociais, e como seres sociais precisamos dessa conexão humana. E veja, o profissional do futuro, ele não vai ser o que compete com a IA, ele vai ser o que trabalha junto com ela, mas sem perder a humanidade. Esse é um ponto muito importante, porque a tecnologia, o que acontece, Saulo, só para dar um tempero a mais aqui, a tecnologia ela evoluiu muito mais rápido do que a maturidade das empresas para lidar com a própria tecnologia. E tem empresa que está usando inteligência artificial para parecer inovadora, só que está criando times piores e mais exaustos no seu dia a dia. Pois é, ao fim e ao cabo tá todo mundo aprendendo, né? Tá todo mundo aprendendo. E termino esse papo aqui com a sua fala: sejamos humanos, e sendo humanos, a gente finaliza o Papo no Auge de hoje. Eu conversei com o Headhunter e CEO da Evolve One, o caçador de talentos, Diego Rondon, na pauta Novos Modelos e Contratos de Trabalho. Diego, muito obrigado por sua participação aqui no Papo no Auge. Quem quiser saber mais sobre a Evolve One, né, e sobre o seu trabalho, onde encontrá-los, mais uma vez, obrigado, tá? Eu que agradeço, Saulo, foi um prazer, papo gostoso. Nem vi o tempo passar, confesso. Olha, você pode me seguir nas redes, no LinkedIn é Diego Rondon, acredito que só tenha eu ali, ou no Instagram, @oiDiegoRondon, me dá um oi por lá e a gente bate um papo. Show de bola, obrigado mais uma vez, querido, de verdade, obrigado, um grande tema, um grande debate. E se você gostou desse conteúdo, não esqueça de avaliar o podcast Papo no Auge nos principais agregadores de áudio, nos siga nas mídias sociais, no Instagram, @Papo no Auge, no LinkedIn, Saulo Novaes, compartilhe o nosso programa em sua rede de amigos, estamos integralmente nos tocadores de podcast e também no YouTube. Se você quer ser um parceiro do Papo no Auge, se associe ao nosso programa por meio da plataforma Catarse de financiamento coletivo e nos ajude a conversar com mais gente bacana, como o Diego Rondon, né? E tantos outros que por aqui passam. Um grande abraço e até o próximo programa. Bora pro Auge, sempre, galera. Valeu!